Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Henning, sou perito criminal aqui no Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul e também sou mentor na plataforma do Mapa Concurso. Bom, no vídeo de hoje eu separei algumas questões, tópico de funções inorgânicas, na qual alguns vídeos, eu dei algumas dicas de como estudar esse tópico. Então, para quem não viu, volta aqui no canal do YouTube alguns vídeos e veja esse vídeo falando do que vocês devem saber, do tópico de funções inorgânicas. Bom, nesse slide aqui eu coloquei, o mesmo slide que estava naquele vídeo, Então, quem quer saber mais, do que estudar nesse tópico, volte a esses vídeos. Mas, de toda forma, então, eu selecionei as partes aqui mais importantes desse tópico para a gente explorar em algumas questões de concurso público, tá certo? Bom, nessa primeira questão, ela foi no ano de 2019, foi por cargo de técnico de laboratório de química, e ela pergunta: assinala a alternativa que apresenta a fórmula de uma base. Então, nada mais é que o reconhecimento de uma função inorgânica. A gente precisa lembrar que temos quatro funções inorgânicas, entre elas são os sais, as bases, os ácidos e os óxidos, na qual um ácido, então, ele vai estar caracterizado pela presença do cátion H, H+. As bases vão ter ali o ânion, o H-. Os sais, eles vão ser formados por um cátion e por um ânion, O cátion, então, proveniente da base, geralmente é um metal, e o ânion, então, ele vai ser gerado a partir de um ácido. Então, por exemplo, o NaCl, que é um sal, Então, Na vem da base, NaOH, e o Cl vem do ácido HCl, tá? Então, eles formam os sais. E o óxido, A gente precisa relembrar que são compostos binários, ou seja, eles têm dois elementos químicos, na qual o oxigênio é um desses compostos, Ele é o mais eletronegativo dentre esses dois elementos químicos que formam os óxidos. Bom, então aqui ele quer saber o que é uma base. Então, olhando as alternativas, A gente tem ali na letra A, HI, então lembrando que um ácido, Ele vai ter esse cátion H+, sempre começando com H, depois vai ser o ânion, Então, aqui nós temos o ácido iodídrico, Então, ele é um ácido, então não é o que a questão está perguntando, está pedindo uma base. Na segunda, na letra B, a gente tem o AgNO3, que é o nitrato de prata. Então, a gente consegue ver que ele é um sal, Porque o NO3 ele é proveniente de um ácido, que é o HNO3, que é o ácido nítrico, e o Ag é proveniente de uma base, que é AgOH, Que é o hidróxido de prata. Lembrando que a prata ele tem NOx fixo, mais um, Então, quem já estudou NOx tem que relembrar essas regrinhas, que o Ag é mais um, O zinco é mais dois, e o alumínio é mais três, tá? Na letra C, nós temos o quê? A presença de um óxido, Então, é um composto binário, tem dois elementos químicos, tem o S, que é o enxofre, e o O, que é o oxigênio, na qual o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Na letra D, então, nós temos a nossa base, que é o MgOH2, Então, o Mg, que é um metal, tem NOx mais 2, e o OH, que é a hidroxila, que é caracterizado, então, caracteriza esse composto como sendo uma base, tá? E, então, a gente tem a letra D, e a letra E nós temos o He, que é o hélio, Um elemento químico. Então, ele não é uma base por si só. Então, dentre essas alternativas, a fórmula que apresenta uma base é a alternativa letra D. Tá? Bem simples, é somente a identificação, de uma função inorgânica. Lembrando que nós temos aquelas quatro funções, então foi necessário ter um breve conhecimento do que são essas funções, como elas são caracterizadas, para conseguir responder essa questão. Super fácil. A segunda questão foi do ano de 2019 também, técnico de laboratório de química. Você pode perceber que essas questões geralmente são de cargos de nível médio, Porque esse assunto é mais explorado em concursos, que cobram a química básica, tá? Ela é pouco provável que venha a aparecer uma questão desse tipo numa prova de química específica, Então, ali nas provas de farmacêutico, de químico, para o cargo de perito criminal, dificilmente essas questões vão aparecer. Mas, claro, pode aparecer, mas não é muito esperado que elas venham aparecer, tá? É mais para provas, assim, de nível mais básico. Então, a questão pergunta: algum dos ácidos bastante comuns e utilizados em laboratório de química possuem as formas H2SO4, H3PO4, HNO3 e HCl. Os nomes desses ácidos são... Então, aqui é uma questão de nomenclatura de ácidos, Então, é um dos pontos importantes dentro desse conteúdo, saber a nomenclatura de ácidos, bases, sais e óxidos. Então, aqui é uma questão de ácidos, Então, a gente tem que lembrar quais são esses nomes. A gente tem que lembrar que os ácidos, nós temos os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos, são aqueles formados pelo
elemento hidrogênio, né, H, mais um ânion, né? Então, por exemplo, ali nesses 4 exemplos de ácidos, temos ali o último, que é o HCl. Ele é um hidrácido, a gente não tem um oxigênio ali nessa molécula, né? Então, a nomenclatura dos hidrácidos é super simples, tá? É só formar o nome dele com a palavra ácido no começo. Depois a gente vê quem é o ânion, nesse caso aqui é o cloro, né? E colocar a terminação hídrico no final. Então vai ficar ácido cloro com hídrico, vai ficar clorídrico. Então esse é o ácido HCl, tá? Então a gente já sabe qual é o nome desse nosso último ácido aqui nessa sequência. Então a gente tem o ácido clorídrico apenas na letra C, né? E nos outros a gente tem cloro e cloroso. Então a gente só sabendo o nome do HCl, a gente já consegue responder a questão, tá? Que será, né, a alternativa letra C. Mas vamos tentar resolver, então, os outros nomes, né, dos outros ácidos. Então, todos esses ácidos aqui têm oxigênio, então são oxiácidos. E para lembrar o nome desses ácidos, a gente precisa decorar algum deles, e outros a gente tem que aplicar uma regrinha, tá? Que seria essa daqui. Então, os principais a gente tem que decorar, e depois as variações desses ácidos a gente vai utilizar essa regrinha aqui nessa imagem. Então, o primeiro deles é o H2SO4, tá? Que a gente tem que decorar, que é o ácido sulfúrico, tá? Então, quando a gente tem uma outra derivação dele, o H2SO3, por exemplo, tem um oxigênio a menos, né? Então, seria terminação com oso, então seria ácido sulfuroso, tá? O H3PO4 também é um ácido que a gente decora, que é o ácido fosfórico, tá? Então, todas as suas derivações com oxigênios a menos, então H3PO3, H3PO2, né? A gente tem que utilizar essas regrinhas para conseguir fazer a nomenclatura. Então, aqui, no caso do H3PO4, é o ácido fosfórico. E o outro é o ácido nítrico também, que é o que a gente precisa decorar, tá? Então, a derivação dele como HNO2, né? Seria, então, ácido nitroso, tá? Então, a gente precisa decorar alguns dos oxiácidos e as derivações deles com oxigênio a mais ou oxigênios a menos, a gente precisa utilizar, então, a regrinha demonstrada nessa figura. Então, nessa questão, a gente fica com a alternativa letra C, que já pelo HCl, né, que é o ácido clorídrico, a gente já conseguiria responder essa questão, tá? Então, super simples, uma questão simplesmente de nomenclatura de ácidos. A próxima questão, então, ela já caiu, uma prova específica da área de Química para perito criminal, né, lá no ano de 2022, e ela pergunta acerca da teoria de Bunsen-Lowry, né, o que seria, então, um ácido. Então, para tentar responder essa questão, a gente pode levar em consideração essa imagem que resume todas as três teorias, né, ácido-base. Então, a gente tem a teoria de Arrhenius, que nada mais é que ácido é toda substância que, em contato com a água, libera, né, o íon H+, e as bases é aquele composto que, em contato com a água, libera o íon OH-, tá? Já a Bunsen-Lowry, a gente vai estar falando de próton, tá? Então, um ácido é aquele que é capaz de doar um próton, né? E a base é aquele composto que consegue receber um próton. E de Lewis, a gente vai estar falando de elétrons, tá? Pares de elétrons. Então, um ácido, né, para Lewis, é aquele que consegue, então, receber um par de elétrons. E a base é aquela que doa um par de elétrons, tá? Então, tendo esses conceitos na tua cabeça, você tem que ser capaz de responder, então, essa questão. Segundo a teoria de Bunsen-Lowry, que é aquela dos prótons, né? Então, o ácido é aquele que doa o próton e a base é aquele que recebe o próton. Um ácido é. Então, a letra A diz, é um doador de prótons em uma reação química. Então, segundo Bunsen-Lowry, um ácido é um doador de prótons em uma reação química? Certo. Então, essa é a nossa alternativa. Então, segundo Bunsen-Lowry, então a gente tem que estar ciente que é, em relação aos prótons, um doador de próton numa reação química é um ácido. Letra B, é um receptor de par eletrônico numa reação química. Então aqui a gente tem que ver que está errado. Então quando a gente está falando de par eletrônico, a gente está falando da teoria de Lewis, né? E o ácido vai ser aquele, então, que recebe um par eletrônico. Aqui, no caso, estaria certo, mas não é segundo Bunsen-Lowry, mas segundo Lewis. Na letra C, produz como cátion apenas H3O+, quando em solução aquosa. Aqui, no caso, a gente estaria falando da teoria de Arrhenius, né, que libera o H+, e ele, juntamente com uma molécula de água, forma esse íon H3O+, tá? Então, não é segundo Bunsen-Lowry, mas seria, o ácido seria, então, aqui em relação a Arrhenius, né? Letra D, é um receptor de próton em uma reação
química. Quando a gente fala de próton, a gente está falando de Bronsted Lowry, só que um ácido, ele não é o receptor de próton, e sim um doador de próton. Então, a letra D também está errada. E a letra E é um doador de par eletrônico em uma reação química. Então, quando a gente fala de par eletrônico, a gente está falando da teoria de Lewis, e quem é o doador de par eletrônico é a base, então não seria o ácido, né? Então, aqui a gente fecha, né, na alternativa letra A. Bem simples, então temos que saber então as três teorias, né, de Arrhenius, de Bronsted-Lowry e de Lewis, e conseguir então identificar, né, numa reação química, o que seria um ácido e o que seria uma base. A próxima questão caiu para o cargo de técnico de laboratório de ciências no ano de 2023 e também vai trabalhar esses conceitos de ácido-base, tá? Então, ele diz aqui, o conceito de Lewis para ácidos e bases é mais inclusivo que as teorias de Arrhenius e de Bronsted-Lowry. Segundo a definição de Lewis, um ácido é uma estrutura química com afinidade por. Então, aqui também a gente precisa relembrar. Então, essa figura, vocês conseguem ver que o conceito de Lewis, né, ele é mais inclusivo, mais abrangente nas substâncias, né, para conseguir caracterizar uma substância como um ácido e uma base, em relação a de Bronsted-Lowry e de Arrhenius, né, que é bem restrita. Então, segundo a definição de Lewis, que é aquela que a gente está falando de par eletrônico, um ácido é uma estrutura química com afinidade por. Então, se a gente sabe que a definição de Lewis é em relação a pares eletrônicos, só pode ter isso na alternativa. Então, a letra D é a correta, né? São pares de elétrons. Então, um ácido ele recebe pares de elétrons, a base ela doa pares de elétrons. Então, a letra A, íons H+, a letra B, que é cátion, a letra C, que é prótons, estão incorretas. Então, a gente fecha na alternativa letra D, pares de elétrons. Então, somente mais uma questão demonstrando, né, como trabalhar esses conceitos de ácido-base, né, segundo as teorias de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis, tá? Então é super importante vocês terem entendimento desses conceitos para conseguirem resolver as questões, né, caso apareça isso na sua prova. A próxima questão é de técnico em química, tá? Foi no ano de 2020 e ela fala acerca dos compostos inorgânicos, marca a alternativa correta. Então, aqui é uma questão, né, das funções inorgânicas e vamos trabalhar, então, alguns conceitos. Então, ácidos são espécies químicas capazes de retirar próton de outra espécie. Então, se está falando de prótons, né, a gente está falando da teoria de Bronsted-Lowry. E a gente sabe que quem doa um próton, né, ele é o quê? É a base. E desculpa, quem doa o próton é o ácido e quem recebe é a base. Está dizendo que ácidos são espécies químicas capazes de retirar próton. Não. Isso aqui é a base, ela retira o próton, ela recebe o próton, né? E quem doa o próton, então, é o ácido. Então, a alternativa letra A está errada. Letra B. Todos os sais apresentam alta solubilidade em soluções aquosas. Então, aqui é uma das características dos sais, né? Que é importante saber. Então, a gente vai ter sais, né? Formados ali pelo ânion, né? Proveniente de um ácido e o cátion proveniente de uma base, que vão ter diferentes solubilidades em meio aquoso, né? Alguns vão ter uma alta solubilidade, outros vão ser pouco solúveis e alguns vão ser praticamente insolúveis, tá? Então, aqui na questão, na letra B, diz que todos os sais apresentam alta solubilidade. Isso é mentira, né? Vai variar ali conforme as características do sal formado. Letra C. O KBr é um composto inorgânico classificado como um ácido. Então, aqui a gente tem quem? O brometo de potássio, né? A gente tem o K, que é K+, né? Que ele é um cátion proveniente da base KOH, e o Br, né? Que é um ânion proveniente do ácido, que é o HBr, que é o ácido bromídrico, né? Ele é um composto inorgânico correto, classificado como um ácido. Não, por quê? Ele é um sal, né? Se ele fosse um ácido, ele teria que ter o H no começo. Então, seria o HBr, né? Que seria o ácido bromídrico. Então, a letra C também está incorreta. Letra D. Base é toda substância que, quando dissolvida em água, fornece o cátion hidrogênio. Então, a gente sabe que a substância, quando dissolvida em água e fornecendo o cátion hidrogênio, que é o H+, né, segundo a teoria de Arrhenius, é um ácido, não uma base. Então, a alternativa letra D está incorreta. E a letra E, uma maneira de definir quantitativamente a força de um ácido. Então, aqui a gente vai estar trabalhando as forças dos ácidos. A gente sabe que alguns ácidos são fortes, outros são mais fracos. Então, como a gente pode medir isso quantitativamente? Aqui na questão diz que é por meio de sua constante de equilíbrio, que é o Ka. Quanto maior o valor de Ka, mais forte é um ácido. Aqui nós temos, então, a alternativa correta, né? Então, para medir a força de um ácido, a gente pode utilizar, sim, a constante de equilíbrio, que é o Ka. Então, quanto maior o valor de Ka,
mais forte é um ácido. O que significa quanto maior for a constante de equilíbrio K? Significa que ela vai estar mais deslocada para os produtos. O que seriam os produtos, né, de uma ionização de composto ácido? Vai estar formando mais, por exemplo, levando em consideração a teoria de Arrhenius, vai ter mais H+ no meio, né? Então significa que a quantidade de H+ está tão alta, ionizou tanto esse ácido, que ele é caracterizado como um ácido forte, em relação a um ácido fraco, por exemplo, que o Ka vai ser menor, né? Ele não vai estar formando tanto H+, então ele não está ionizando tanto, então ele é um ácido mais fraco. Então, quanto maior o potencial hidrogeniônico, né, quanto maior a quantidade de íons H+ ali na solução, mais forte é esse ácido, que é uma coisa que a gente consegue medir com o pH, né, do meio. Então, quanto maior a concentração de H+, menor vai ser o pH. Se a gente leva em consideração uma escala de pH de 0 a 14, né, de 7 para baixo a gente tem substâncias ácidas, no pH 7 a gente tem o substâncias neutras, e do 7 para cima, né, até o 14, a gente tem substâncias básicas, tá? Então, a letra E é a nossa alternativa correta em relação, então, aos compostos inorgânicos. E para fechar, a última alternativa também, desculpa, a última questão é de técnica e química, foi aplicada no ano de 2020, e é sobre indicadores ácidos bases também, que é uma coisa bastante interessante e importante vocês conseguirem resolver, né, nas questões caso apareça na sua prova. Então, por exemplo, aqui nessa questão diz, o quadro abaixo apresenta a faixa de viragem dos indicadores ácidos base da fenolftalina e também do alaranjado de metila. Então, aqui, analisando essa figura, né, nós temos dois indicadores, a fenolftalina e o alaranjado de metila, e ele traz algumas informações. Por exemplo, cor antes da viragem, fenolftalina incolor, alaranjado de metila vermelho. Faixa de viragem, 8,2 a 10 e na fenolftalina, e na alaranjado de metila, 3,1 a 4,4. O que seriam essas faixas de viragem? É o valor de pH na qual ele muda de coloração. Então, por exemplo, a fenolftalina ela vai ser incolor até aproximadamente 8,2 a 10 e depois vira rosa. E o alaranjado de metila, abaixo de 3,1 até 4,4 ela tem uma coloração vermelha e acima de 4,4 vai ter uma coloração amarela, tá? Então essas são as duas cores, né? E nós temos então o valor da faixa de viragem. Então, acerca, né, levando em consideração essa figura, vamos ser capazes de responder a questão. Então, acerca do tema pH, indicadores ácido-base, marque a alternativa correta. Então, letra A diz: é possível medir o valor exato de pH de uma solução usando o indicador alaranjado de metila. A gente precisa saber que com os indicadores ácido-base, a gente não consegue medir o pH exato, a gente vai ter uma ideia daquele pH, se aquele pH está ácido ou se aquele pH está básico, dependendo da faixa de viragem, tá? Então, valores exatos de pH, a gente vai ter que usar um pH-mêtro, um instrumento analítico, né, propriamente utilizado para medir esse pH. Então, com os indicadores ácido-base, a gente só vai ter uma noção em qual pH está aquela solução que a gente está analisando. Então, a letra A está incorreta. Letra B. Uma solução com pH 1 ficará amarela na presença do indicador alaranjado de metila. Então, lá no alaranjado de metila, vai estar amarelo acima de 4,4, né? Então, está dizendo aqui que uma solução com pH 1 vai ficar amarela. Na realidade, ela vai ficar vermelha, né? Então, abaixo de 3,1, nós temos uma coloração vermelha. Então, a letra B está incorreta. Letra C. Os indicadores da ácido-base são substâncias orgânicas que apresentam cores diferentes para suas formas protonadas e desprotonadas. Isso significa que mudam de cor em função do pH no meio onde estão. Totalmente correta a letra C. Então, aqui a gente tem uma definição do que são indicadores ácido-base, né, que são substâncias orgânicas que vão apresentar cores diferentes dependendo do meio, né? Então, vai ocorrer a protonação ou a desprotonação desses compostos. E dependendo da sua forma, né, desprotonada ou protonada, ela vai ter uma coloração diferente, que é, então, utilizado, né, essa característica é utilizada para medir o pH do meio. Então, a letra C está correta. E a letra D. Uma solução com pH 13 ficará incolor na presença de fenolftalina. Então, se a gente for avaliar o pH 13, né, que está, então, acima de 10, que é a faixa de viragem da fenolftalina, a gente vai ter uma coloração rosa, né, e não incolor, como está dizendo aqui na questão. Então, quando a gente tem na presença da fenolftalina, né, compostos ácidos, né, até o pH 8 ali,
a gente vai ter uma coloração incolor. E acima disso, nós vamos ter a coloração rosa, que indica, então, que é uma substância básica. Então, a letra D está incorreta. E a letra E, os indicadores do ácido básico, como a fenolftaleína, né, que é desse exemplo aqui dessa questão, podem nos indicar o valor exato do pH do meio. A gente já falou na alternativa da letra A, né, que os indicadores eles não são utilizados para dizer o valor exato do pH, mas sim somente ter uma noção se aquele meio é ácido ou básico, tá? Então, teriam essas questões do tópico de funções inorgânicas. Mais questões, né? De outros tópicos, né, vocês encontram no meu curso de resoluções de questões de química para perito criminal. O link, né, para a compra, né, para aquisição desse curso está lá no Mapa Concursos, né, no site, mas eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo. Então, vocês acessem ali, vocês vão ter todas as informações referentes a esse curso, tá? Ele engloba todas as áreas da química, né? Desde a química geral, passando pelo físico-química, química inorgânica, orgânica e química analítica, né? São 24 horas de videoaula, né, na qual eu vou responder ali cerca de 500 questões, comentar essas questões alternativa por alternativa e também, claro, ter um embasamento teórico por trás dessa questão, tá? Então, tem um vídeo também lá de exemplo, né, para vocês verem como são, né, as videoaulas. Se vocês gostarem, então, vocês podem estar adquirindo esse curso, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, das resoluções de questões. Se ficou alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários para mim, né, que eu respondo. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhem também o nosso canal do Mapa aqui no YouTube. E é claro, né, sigam, né, sigam o canal e também ativem as notificações para vocês ficarem sabendo quando tem um vídeo novo aqui no canal, certo? Meu muito obrigado e espero vocês então no próximo vídeo. Tchau, tchau.